Gente, essa é uma oficina, tá? Que essa oficina que eu tô dando é a partir do FAC Digital, né? Com parceria com a Fevale. Eu vou passar passo a passo, tá? Como é que funciona a pesquisa do elenco, a aprovação do elenco e a contratação do elenco. O mais importante aqui é a pesquisa do elenco e a aprovação do elenco. A contratação do elenco é uma consequência, tá? Mas eu também vou falar um pouquinho sobre isso. Aham. Outra coisa que é importante, que eu já falei antes, mas para os que chegaram, é importante essas informações tanto para quem é ator como para quem não é ator, tá? Porque para quem quer começar a fazer o trabalho de audiovisual, né? É importante o conhecimento. O que eu vou explicar, assim, objetivamente? Como se dá a pesquisa, a aprovação do elenco e a contratação do elenco dentro do conteúdo. Quando eu falar conteúdo, para quem não sabe, é... entrou mais alguém? Fred. Quando eu falar conteúdo, é longa-metragens, curtas, novelas, séries. E quando eu falar publicidade, são os comerciais, tá? Porque vocês vão ver que é tudo, o processo é todo meio parecido. Mas existem algumas diferenças que são bem importantes vocês avaliarem e notarem, né? Conseguirem perceber essas diferenças. Tá certo? Aham. Então eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar. Tá, quase. Aham. Foi? Foi. Aqui foi. Todo mundo está vendo, gente? Sim, certo. Bom, o elenco em foco. Por que esse nome? Porque nós, produtores de elenco, que nem fala a Renata Kalman, que é uma produtora de elenco excelente. O elenco é a matéria-prima, tá, do produtor de casting. Sem vocês, sem o elenco, a gente não é nada, a gente não trabalha. Então, todas as ferramentas que vocês puderem nos dar para a gente chegar e apresentar o trabalho de vocês é uma riqueza. Só assim a gente vai ter um casting, o produtor de elenco vai ter um casting rico, um casting com qualidade. Então, nós precisamos realmente de vocês, né? Sem elenco não existe trabalho. Tá bom? Vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu me formei em Relações Públicas, depois me formei no Teatro Escola de Porto Alegre, que é o TEPA, em 2005. E em 2008, eu comecei a fazer a produção de elenco. O meu primeiro trabalho de produção de elenco foi em 2008. Por que me chamaram? Porque eu era atriz e conhecia muito ator. E era um filme que precisava de muita figuração e muitas participações. O elenco principal já tinha, o diretor já tinha escolhido, tá? Então, me chamaram e a partir daí nunca mais parei. Aqui é um pouco do meu currículo, tá? São séries e longas que eu fiz. Aqui mais um pouco. Aqui são as publicidades, não todas estão aqui, mas é as que eu mais acho relevante colocar. Oi, Dani. Oiê! É o Sam. Eu Oi, acho que Sam. tu deveria citar algumas ali, porque fica ruim para a gente ler. Pelo menos eu estou no celular aqui e eu não consigo ler muitas. Se tu pudesse citar uma ou duas de cada uma ali, fica bacana para ilustrar. Tá, então tá, que bom que tu falou. Bom, o cinema, tá? Eu vou falar aqui por cima. Eu fiz Casa Vazia, foi o último longa-metragem que eu fiz. Inclusive, o protagonista desse longa não era ator, era um completamente não ator. Foi muito bacana essa experiência, tá? Mas realmente, ele nunca tinha feito nada. Depois teve o Além de Nós, que teve o elenco principal. Eu produzi todo o elenco, tá? Principal, coadjuvante.
todo o elenco do filme foi muito legal também. Depois a série Guaíba, muito bacana. Inclusive foi com Leonardo Machado. Faleceu, um ator maravilhoso. A Cabeça de Gomes Saraiva, Proibido para Maiores, A Espera de Liz. Em 97 era assim, Diminuta. Eu adoraria contar todas as experiências que eu tive com esses longas, mas daí senão vai demorar 500 anos, tá? Não vou fazer isso agora, quem sabe um outro momento. Prova de Coragem, Oxigênio, O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento foi o filme, a série, o filme, porque ele foi série e foi longa-metragem, que eu mais aprendi na minha vida sobre elenco. Mas eu aprendi muito. Bom, Menos que Nada, Contos de Natal, Casa Elétrica, então nome. Tem mais alguns longas que eu não coloquei aqui, tá? Depois aqui na publicidade, Banrisul, Claro, Tô Dentro, Sicredi, Del Valle, a Seguradora, Omo, enfim, várias publicidades. O que é bem legal também de fazer, mas eu comecei com o cinema. Aqui, campanhas eleitorais. Na época, a primeira campanha, ainda se produzia elenco, né? Hoje em dia não se produz mais, né? É tudo gente verdade e tal. Mas na época teve a produção da pessoa que falava, né? Também é bem legal. A campanha eleitoral ela foge um pouquinho, né, do que a gente está acostumado. Mas é bacana. Bom, começamos com os processos, tá? Que é esses processos que eu falei que ia contar para vocês. Mas antes de começar com o processo, eu quero falar um pouquinho sobre perfil, que é muito importante, tanto dentro do conteúdo, como dentro da publicidade. Mas tem suas diferenças. Lá vai. O perfil no conteúdo, no longa-metragens, nas séries. O que interessa para um diretor? Tá? O perfil físico, claro, interessa muito. Ele escreve, né? Ele quer que aquele ator que ele imagina, a gente encontre, né? Aparentemente parecido com o que ele pensa. Tá? Mas é muito importante também aqui, dentro do conteúdo, a atuação e a interpretação. Outra coisa que é extremamente importante, às vezes até mais... Ai, sumiu meu mouse. Ah, tá. Até mais do que o perfil físico, que é aí que eu quero entrar e que você se dê conta, é a energia do ator. Tá? O que aquele ator tem, né, que ele pode emprestar para o personagem, né? Tanto a personalidade do ator, tá? O jeito que ele atua, o jeito que ele vive, né? É um todo assim, sabe? E eu dou um exemplo para vocês. Eu tive um filme que um dos personagens, o diretor me pediu, eu quero um menino de 14 a 16 anos, que seja gordinho, atarracadinho e que ele seja aquele cara que chega assim e toma conta do ambiente. Tá? Aquele cara tipo líder da turma, sabe? Que a gurizada toda vai com ele e tal. Buenas. Testei vários menininhos gordinhos, atarracadinhos. Tinha o perfil que o diretor pediu? Tinha. Porém, quando a gente ia testar, a maioria desses meninos, né? A maioria não era ator, porque era um gurizinho. Eles eram muito doces, né? Ou eram muito tímidos, não tinha aquela coisa que o diretor queria, sabe? Aquela que é uma personalidade, né? Então, assim, o que aconteceu? No fim, a gente aprovou um guri alto, magrinho, né? Não era nem um pouco, nem gordo, nem atacado, como o diretor queria, e no fim ele cumpriu o papel perfeitamente. Então, existe uma abertura, né? Dentro da ideia do diretor, dentro do conteúdo, né? Então, o que eu quero dizer é que não é uma coisa que interessa, são várias coisas que interessam. Interessa a interpretação, interessa a energia do ator. Tá? Bom, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Uhum. Tá.
Claro, dentro do conteúdo, como eu já havia falado antes, existe trabalhar com não atores. Tá? Existe. É bem menos, não é o normal, mas existe. Tá? E nesse caso, o que vai interessar? É o perfil físico, né? E também a energia do ator, né? Que eu já comentei aqui. Nesses casos que trabalha com não ator, sempre é contratado um preparador de elenco para fazer Dani, com que esse ator entre na linguagem do audiovisual, que é mais difícil. oi, Dani. Oi. Tá vazando um áudio, pede pro pessoal silenciar Pessoal, o... quem não, como é que é? Quem não botou, não mutou seu microfone, tentem botar no silencioso o microfone. Posso aproveitar para fazer uma pergunta? A Claro. pausa? Esse material que tu tá apresentando, ele vai ter assim salvo em algum lugar, assim a gente pode receber? No YouTube, vai estar lá. Tá. Buenas. Então, continuando, o não ator. Então, geralmente, né, 99% dos casos, quando se trabalha com não ator, tem essa preparação desse ator para ele entrar no clima, para ele entrar na linguagem audiovisual. Mas, enfim, continua também interessando o perfil e a energia do ator. Ponto. Passamos para a publicidade. Na publicidade é completamente diferente. Porque o que interessa na publicidade? O perfil físico, 99%. Então, ou seja, tu não precisa ser ator para fazer publicidade. Tá? O que tu tem que ter? Tu tem que ser uma pessoa que tenha desenvoltura, porque tu não vai ficar na frente da câmera parado, né? Tu tem que ter desenvoltura, tem que ter, né? Não pode ser tímido, né? E também, no caso de pedirem habilidades, tu tem que ter também. Por exemplo, pede mulher de 30 a 40 anos que saiba jogar, que saiba nadar, né? Então, tu vai procurar mulher de 30, 40 anos que saiba nadar, ponto. Tu não precisa ver se essa mulher tem a personalidade tal, né? É completamente diferente, a coisa é um pouco mais superficial. Não falando, não é uma coisa ruim que eu tô falando, tá? Mas tu não precisa ir a fundo numa pesquisa, tá? Já com conteúdo é um pouco diferente. Claro que na publicidade, em casos que tenha muito texto e muita ação, o diretor vai pedir que seja um ator, né? Mas não é sempre que tem muito texto e muita ação na publicidade, tá? Então, eu queria fazer essa comparação, tá? Do conteúdo, como é diferente, como tem que ir a fundo na pesquisa, e na publicidade é aquela coisa, tudo é mais rápido, né? Tudo é para ontem. E aqui no conteúdo a gente tem tempo de fazer uma pesquisa legal. É bem bacana. Tá? Tá entendido? Boa. Vamos passar agora para vocês entenderem um pouco mais sobre o perfil, tá? Que é uma história bacana. No Tempo e o Vento, o diretor pediu para ser o Pedro Missioneiro um índio que falasse espanhol, mas se não fosse índio, ele tinha que ter muitos traços indígenas, né? Tinha que ser quase um índio, que falasse espanhol e que fosse aparentemente bonito, né? Ia contracenar ali, ia ser o galã. Bom, a gente teve produtora de elenco no Rio, né, para o Tempo e o Vento, e eu aqui no Sul. As duas desesperadas tentando encontrar o Pedro Missioneiro e nada, porque assim, o que precisava para esse Pedro Missioneiro? Precisava todas essas características que eu falei, além de a pessoa saber atuar, né? Então não podia numa aldeia pegar um índio para ele contracenar. Então, enfim, não foi isso que aconteceu. Daí eu lembrei de um ator que tinha me dado um material uns 2 anos atrás, né? Eu disse, olha, aquele cara é bonitão, né? Fala espanhol, atua bem e tem a energia
que o diretor quer que esse personagem tenha. Ele não era um cara que tinha que ser um bonitão, né? Era um cara bem tranquilo. Enfim, eu sabia todas as características que o diretor queria. E aí foi que esse cara era argentino, estava morando na Espanha. Daí eu fiz contato com ele, perguntei se ele estava disponível nas datas, fui lá, mostrei para o diretor, enfim, aprovamos o cara. Mas assim, para vocês verem como o perfil, muitas vezes, o diretor quer alguma coisa, mas a gente pode desviar um pouquinho, sabe? Para chegar exatamente no todo aquele que ele precisa, sabe? Porque se fosse só um perfil que precisasse, que nem na publicidade, eu pegava um índio que sabia falar espanhol, ou alguém muito parecido com um índio. Tá bom? E aqui tá ele, ó. Não é que se formou um índio mesmo, né? Ficou bom, ficou crível, né? Aqui ele também. Aqui ele pequenininho. Então eu tinha o quê? Que achar alguém parecido com ele, pequenininho, tá? Esses são os perfis. Aqui também no Tempo e o Vento. A Fernanda Montenegro já estava aprovada. Não entrei nessa, já cheguei no filme com ela aprovada. A Marjorie Julistiano também é aprovada. O que eu tinha que conseguir? Uma pessoa que ficasse entre ela e a Marjorie, com seus 40 anos. Foi aí que a gente conseguiu a Janaína Kremer, que é uma super atriz em Porto Alegre, que ficou dentro de tudo das expectativas que o diretor tinha, tanto no perfil, quanto na atuação, quanto na energia do personagem. Enfim, deu tudo certo, mas assim, é uma pesquisa, essa pesquisa em especial é muito específica, porque tem que ser parecido. Aqui o perfil, aqui realmente o perfil é o número 1, tá? E daí depois a gente vai encontrando as outras coisas que precisa também dentro dessa atriz. Aqui eu encontrei 2 crianças, né? Para ser elas quando pequenininha. Só que aqui não precisava atuar, porque era só uma passagem de tempo. Era a criancinha brincando, a pequenininha, e a outra costurando. Foi muito bacana fazer essa pesquisa. Aqui já vamos para uma publicidade. O que me pediram? Crianças que saibam cantar. Crianças de 6 a 8 anos que saibam cantar. Fui lá, procurei criança de 6 a 8 anos que saibam cantar. Encontrei. Ou seja, vocês veem que aqui eu não preciso muito, eu não preciso de uma pesquisa, não preciso ir a fundo, porque aqui era só crianças que sabiam cantar. Claro, elas tinham que ter desenvoltura, né? Porque senão não passariam, mas nesse caso todas tinham. Foi uma pesquisa grande também que a gente fez. Aqui pediram idosos, né? Pessoas idosas que fizessem natação. O que eu fiz? Fui num centro de natação, falei com as senhorinhas, algumas toparam, outras não toparam, e assim foi, né? É coisa de um dia essa aprovação, sabe? Aqui nessa publicidade pediram pessoas de 20 a 30 anos que soubessem dançar muito bem. Também uma outra pesquisa diferente, tá? Fui lá, botei no Facebook, botei no Instagram, pedi para as agências e no fim a gente acabou encontrando todo mundo. Aqui era um pai e um filho. Aqui era uma menina que abria os braços somente, sorria. Aqui era elenco verdade, era uma mãe e uma filha de verdade, e elas faziam isso, elas só faziam isso, caminhavam nesse local aí. Também é mais fácil encontrar. Bom, vamos lá. Quando me contratam, agora começou a pesquisa de elenco mesmo, tá? Quando me contratam para fazer um projeto, um trabalho, qual é a primeira coisa que eu faço? É ler
todo o roteiro e decupar todo o roteiro. Daí eu vejo quem é elenco principal, quem é elenco coadjuvante, quem são participações e quem são figurações. Tá? Eu decupo tudo. Qual é o segundo passo depois da decupagem do roteiro? Conversar com o diretor. Eu vou lá e converso com o diretor. Mas o que eu quero que vocês entendam, que é uma coisa muito importante, quando eu estou lendo o roteiro, eu já lembro dos atores, tá? Que eu já conheço o trabalho ou que já me mandaram o material. Então, aqui, ó, para que vocês saibam, assim, ó, eu estou lendo o roteiro, esse aqui, o João faria muito bem esse personagem. A Maria arrasaria esse personagem. Então, assim, é natural, tá? Tu vai lendo o roteiro, tu já pensa nas pessoas que tu conhece, tá? Daí tu vai conversar com o diretor. Se tu tem uma intimidade com o diretor, tu já fala, olha, pensei nesse, pensei naquele. Tu já fala, tá? Se tu não tem uma intimidade, tu não fala nada. Vai fazer a pesquisa primeiro. Mas o diretor também já vai ter atores na cabeça, né? Também atores que ele já trabalhou, atores que ele conhece o material, atores que ele já viu no filme, na novela. Ele também vai ter pessoas na cabeça. Tá? É onde eu quero chegar. Por isso que é muito importante que conheçam o trabalho de vocês, né? Porque se não conhecerem o trabalho de vocês, não vai estar na minha cabeça e não vai estar na cabeça do diretor. Tá? Bom, aqui tem uma conversa, eu acho que assim, é um dia inteiro de conversa, dependendo de quantos personagens tem dentro do roteiro. E aqui já vai sair coisa, nessa primeira reunião. Tá? Já na publicidade, a coisa é um pouco diferente. Primeiro, porque o normal não é ter uma reunião grande com o diretor. O normal é ter uma reunião com assistente de direção que vai te dar vai te dizer, olha, essa pessoa tem que ser assim, assado. É uma coisa bem mais tranquila, assim, mas é perfil mesmo, tá? Que nem eu falei antes. Não tem muita conversa, não tem muita elucubração, sabe? É isso e ponto. Tá? Ou eles falam, eu não quero isso, ou não quero isso. Tá? É bem diferente de uma conversa com o diretor sobre um roteiro e sobre os personagens. Bom, vamos lá. Aqui, ó, em 97 é assim, foi um longa que a gente fez uma grande pesquisa para achar esses principais, tá? Eu conversei com o diretor muito tempo, ele me falou sobre a personalidade de cada um que ele queria, a gente fez muitos testes de elenco, mas muitos testes de elenco, e acabou que foram aprovados esses 4. 3 deles já eram atores, né? Esse aqui não era, o pequenininho não era ator, mas era engraçadíssimo e tinha uma veia artística interessantíssima. Bom, nesse filme que eu fiz, que foi A Cabeça de Gumercindo Saraiva, eu cheguei para conversar com o diretor, com o Tabajara, que é maravilhoso. Ele já tinha todo o elenco. Ele já tinha todo o elenco principal. Ele queria trabalhar com esses atores. E esses atores foi vontade dele. Ele queria exatamente esses. Eu cheguei lá e ele já tinha os atores. O que eu fiz? Tá? Eu fiz a pesquisa de elenco dos coadjuvantes, das participações e das figurações. Porque o elenco principal ele já tinha. E isso é normal. Tá? Às vezes ele pode me perguntar o que tu acha desse, o que tu acha daquele, e eu vou falar. Vou ser sincera, vou ser honesta, mas é a vontade do diretor que prevalece. Aqui eu falo sobre a energia do ator, ó, do Breda e do Luciano. Era bem a energia que o diretor queria. Além do perfil físico, eles tinham exatamente a energia que o diretor queria pro personagem. Aqui, por exemplo, tem 4 atores nessa cena. O resto é tudo figuração. O que a gente precisa? A figuração precisa ter perfil. Unicamente perfil. Tá? Não precisa mais nada. Não precisa ir a fundo numa figuração. Só que elas têm que ter o perfil que o diretor quer. Bom, então voltando aqui, eu botei as
fotinhos para explicar um pouquinho, mas voltando aqui. Então, li o roteiro, vou começar a pesquisa. Onde é que eu vou? Primeiramente, nos atores que eu já conheço. Tá? Vou lembrar daquele, vou lembrar daquele, vou lembrar daquele que fez aquela peça, vou lembrar dos atores que eu já trabalhei, tá? E que eu tenho contato. Bom, segundo passo. Vou para as agências ou para os agentes dos atores, que é fundamental. Tá? Às vezes a gente não conhece ator, a gente contata uma agência ou um agente, eles nos dão material de vários atores. Por isso que é muito importante estar numa agência. Em especial, atores que não têm essa prática de se vender, sabe? A agência cuida disso. É muito importante. Tá? Vai ser o segundo lugar que eu vou procurar. Outro lugar que é fundamental para a procura de elenco é com as próprias pessoas da área, né? Por exemplo, quem é que me indica elenco? Produtor de elenco me indica elenco, ator me indica elenco, figurinista me indica elenco, maquiadora me indica elenco, assistente de direção me indica elenco. Então, assim, vocês precisam mostrar o trabalho de vocês para que possam me indicar, porque eu também não conheço todos os atores. E aí eu vou atrás das indicações, né? Então, quanto mais vocês estiverem trabalhando, quanto mais vocês estiverem fazendo publicidade, conteúdo, cursos, mais eu vou ter indicação do trabalho de vocês. Tá? Isso é fundamental, estar presente. Tá? Outra coisa que é legal, não só estar presente nos trabalhos, e sim, tem uma estreia de um filme do diretor tal, vamos lá, sabe? Prestigiar. Isso é também fundamental. Tá? Tá em movimento. Tudo que está em movimento, as pessoas... que nem tu tá numa loja, tu tá num shopping, né? Tu vê uma loja sem ninguém. Tu não entra, né? Agora tu vê uma loja movimentada, tu vai ali, entra. É mais ou menos assim, sabe? Quando tá fazendo as coisas, parece que cada vez aparece mais. E isso é importante vocês prestarem atenção. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? O ator, gente, tem que ter material. Tá? Não só ator, quem trabalha com publicidade, que não é ator, mas trabalha com audiovisual, tem que ter material. Tá? Daí, vão me perguntar, mas Dani, eu nunca fiz nada, eu não tenho material para apresentar. Só um pouquinho. É só querer. Tá? Vocês que são da área, tá? Fala com o diretor, pede uma indicação. Eu queria fazer um material, o que tu sugere? Uma cena, tu sugere uma cena? Depois pede para alguém te filmar fazendo essa cena. Ou faz um monólogo. Gente, isso é muito sério. Para mim, quando eu vou apresentar os atores, empaca aqui. Porque tem muito ator que é bom. Ator que realmente, assim, é incrível, mas não tem material. E como é que eu vou apresentar essa pessoa para o diretor? Não tem como. Não tem como. Então, assim, isso é fundamental. Faça um material. Faça um material legal. Daí, por exemplo, Dani, mas eu não tenho muita experiência. Nem que seja um material se apresentando. Meu nome é Daniele, eu estou super afim de entrar no meio audiovisual, sempre foi meu sonho. Nem que seja isso, tá? Porque daí pelo menos eu mostro isso e o diretor consegue ver teu rosto e consegue ver como é que tu fala e consegue ver tua desenvoltura. Pelo menos vai surgir um interesse desse diretor em te conhecer ou não, mas pelo menos eu estou dando alguma coisa, sabe? Para ele poder olhar e ver, olha, essa pessoa aqui é a cara do personagem. Daí ele vai dizer, mas não tem material, mas daí eu vou sugerir. Mas quem sabe tu faz um teste com essa pessoa? Entende? É por aí. As coisas vão andando. Tu não tem material, mas tu
tu te mostrou ali, tá? Então, é muito importante vocês fazerem material. Ai, eu não tô conseguindo ler essa parte aqui. Só um pouquinho. Deu. Tá, nas agências não, desculpa. Na publicidade, quando tem um trabalho, o que eu faço? É diferente do conteúdo. Eu vou direto para as agências de publicidade, agências de atores. Vou direto. Por quê? Porque não tem tempo. Não tem um tempo de pesquisa, não tem um tempo que a gente tem no conteúdo. Então vou em todas as agências. Peço para uma, para outra, para todas. Tá? Então, 90% eu encontro o elenco dos comerciais em agências. Por isso, esteja em agências. Tem muitas agências excelentes em Porto Alegre. Também vai vir na minha cabeça, quando eu leio o roteiro de uma publicidade, pessoas que eu já trabalhei, tá? Mas eu vou preferir entrar em contato com as agências, porque eu não vou ficar... É bem mais difícil eu entrar em contato uma por uma e falar sobre o projeto. Então, é melhor que as agências façam isso, tá? Também vai ter a indicação dos profissionais da área, né? Então, quanto mais pessoas vocês conhecerem, mais vão indicar vocês. Pode ter a publicidade, é o que a gente fala que é um perfil específico por habilidades. Eu também já falei antes, pessoas que saibam dançar, ou pessoas que saibam tocar violão, né, que saibam cantar. Daí a gente vai mais para pesquisa. A gente também contata as agências, porque as agências têm pessoas assim, mas também a gente vai pela nossa pesquisa, né? No Facebook, no Instagram, a gente faz pesquisa também. Então, na publicidade, o que vai interessar mais é tu ter fotos atuais. Por quê? Como é que a gente faz na publicidade? A gente pede para as agências nos enviam fotos dos atores, tá? E daí a gente vai chamar para o teste. E 99,9% tem teste na publicidade. Então é isso. Se tu tiver fotos atuais, um vídeo atual, é perfeito. Aí tu já consegue. Tá? E depois vai ver através do teste, né? Se passa, se não passa. Daí vai depender do perfil do que o diretor quer. Esse caso também é muito importante quando se fala de material. O Maninho, que é um excelente ator. Na época do Tempo e o Vento, o Maninho, que eu acho que estava começando e tal, ele não tinha material. Tá? Não tinha material de vídeo, não tinha nada. Ele tinha fotos. Eu apresentei a foto dele e o diretor gostou, pediu um material. Eu disse, não, ele não tem material de vídeo para mostrar. A sorte, a minha e a dele, é que teve um teste. Mas tem vezes que o diretor não faz teste, não quer teste, quer só olhar o material. Tá? Graças a Deus que teve um teste, que daí o Maninho pôde se apresentar no teste. É muito legal quando tem teste, porque o ator tem a oportunidade de se apresentar com um personagem. Daí já dá para ver tudo, né? Então é interessante quando tem teste. Eu prefiro que tenha teste. E aí que o Maninho pegou, ele foi irmão da Ana Terra, no Tempo e o Vento, depois fez novela, né? Imagina se não tivesse tido teste no Tempo e o Vento, sabe? Essas oportunidades que às vezes a gente perde por não ter o material. Aqui também, o Zé Adão fez um papel excelente no Tempo e o Vento, que foi o Padre Lara. O Zé Adão tinha inúmeros materiais. O Luiz Frank também tinha material, pude apresentar. É isso, gente. Assim, eu vou sempre bater na tecla que hoje em dia, mais ainda hoje em dia, é muito fácil fazer um material, é muito fácil que esse material chegue até os produtores de elenco e é muito fácil que esse produtor de elenco queira apresentar vocês. Tá? Teve uma pergunta muito boa que me perguntaram o seguinte aqui para essa oficina, tá? Qual é a melhor forma de um ator apresentar o material por uma produtora de elenco? Qual é a melhor forma de chegar no produtor de elenco? Eu vou dizer o que eu prefiro.
tá? Eu prefiro que o ator ou né, a pessoa que quer se apresentar me mande um WhatsApp, se apresente, né, se não me conhece, e diga: Dani, eu sou tal, eu gostaria de te mandar de mandar meu material para ti. Como é que tu prefere? Que eu mande por e-mail, que eu mande por aqui? O que eu prefiro que a gente converse, né? Até para entender o que essa pessoa quer, né? Claro, tu vai me mandar, a pessoa pode me mandar um material por e-mail. Eu vou olhar e vou ver, mas fica muito mais íntimo, mais pessoal, assim, se a pessoa liga, fala um pouquinho dela, né? Fala que tem material para apresentar e pergunta, prefere como? Que eu te mande por e-mail, por WhatsApp, enfim, conversar. A palavra certa é conversar, se apresentar. Tá? Bom, vamos... essa parte é muito importante, aqui também trava. Ó. Vamos supor que eu fiz a pesquisa do elenco, tá tudo lindo, achei várias pessoas para mostrar para o diretor, tudo show. Só que eu tenho que ver se essa pessoa tem disponibilidade para o projeto, né? Eu tenho que saber se ela pode estar presente e estar disponível no projeto. Geralmente, por exemplo, num filme, tá? Num longa-metragem, tem a pré-produção e tem a produção, que é a filmagem. Então, assim, o ator tem que estar totalmente envolvido, né? Porque vai ter prova de figurino, vai ter prova de maquiagem, vai ter ensaio, vai ter leitura de roteiro, vai ter inúmeras coisas, isso na pré-produção, né? Que nem começou a filmagem ainda. E se o ator vai ser o principal ou um coadjuvante, ele vai estar, depois da pré-produção, ele vai tem que estar muito presente dentro das filmagens. Então, o que não pode acontecer? Ai, Dani, eu só posso filmar terças, quintas e sextas a partir das 14 horas. Não pode, não existe isso. Tá? Então, o ator ele tem que estar disponível para o período da filmagem. É claro que, por exemplo, Dani, eu vou te passar as datas que eu tenho peça de teatro ou estou fazendo alguma outra coisa. Beleza, isso ok. Tá? Porque daí, dentro de quando vai fazer lá o plano de filmagem, a gente vai adaptar as datas que o ator não pode. Mas ele tem que mais poder do que não poder, entende? Ele tem que estar disponível mesmo. Porque a gente depende dele, né? Não só a equipe, como todos os outros atores, né? Para achar algum horário melhor para achar uma data melhor. Enfim, ele tem que estar disponível mesmo. Tá? Já na publicidade, tudo é mais fácil, porque tu vai ter que estar o quê? Disponível numa filmagem 1, 2, 3 dias no máximo. Tá? A prova de figurino, se tiver, vai ser um dia. Né? Um ensaio, que nunca tem, mas quando tem também é meio turno, no máximo um dia inteiro, mas é mais fácil tu conseguir fazer uma publicidade do que se adequar a uma publicidade, aos dias e horários, do que num conteúdo. Então, aqui também trava um pouco, né? A pessoa tem que estar realmente disponível. Bom, aqui é uma foto de uma leitura de roteiro, né, do filme Menos Que Nada, foi... Não, Além de Nós. Olha só quanta gente, quantos atores envolvidos numa leitura de roteiro. Imagina se não vai um ator. Até pode acontecer isso, mas assim, é chato, porque alguém vai ter que ler por aquele ator, sabe? Por que todos foram e aquele ator não foi, sabe? Não, pode acontecer, não vai acontecer nada, não vão te tirar do projeto, não é isso, mas é bom estar, né? É bom estar presente. Ai, 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 o que eu fiz aqui? Aqui, concentradíssimos. Bom, vamos para a aprovação. No conteúdo, quem aprova o ator é o diretor. Ponto. Tá? O que o diretor vai pedir para o ator? Ele vai pedir o material, tá? Ele vai ver o material do ator e vai fazer um teste. Ou ele vai ver o material do ator,
vai gostar e vai querer apenas conversar com o ator, para ver a energia do ator, como é que esse ator fala, como é que esse ator reage, qual o envolvimento do ator nesse projeto, se o ator gosta desse projeto, se não gosta, ele quer conhecer, tá? Outros vão pedir o material, vão pedir uma conversa e vão pedir também um teste com o ator. Geralmente, quando um diretor aprova só pelo material, geralmente é participações. O que são as participações? Quando, por exemplo, tu vai ser a secretária, exemplo, tá? É aquela secretária que aparece em pouquinhas cenas, tem pouquinhas falas, tá? A participação ela não tem uma história dentro do conteúdo, ela não tem uma história dentro do filme, né? Ela tá ali porque tem que estar, né? Mas não é uma coisa assim, como é que eu vou explicar para vocês? Ela tá ali para fazer escada para os principais, entende? Então ela vai estar ali, provavelmente vai ter 1 ou 2 diárias, né? Daí o diretor consegue, vendo o material, aprovar para o material. Mas tem muitos que preferem também fazer teste ou conhecer pessoalmente. E sempre vai ser a aprovação do diretor. Na publicidade, sempre, 99,9% vai ser teste. O diretor vai querer teste. Quem que aprova na publicidade? Não é o diretor, é o cliente. O diretor vai fazer uma seleção daquele teste, né? Ele vai ver, eu gostei desse, daquele. Vai apresentar para a agência de publicidade. A agência de publicidade também vai fazer uma seleção da seleção do diretor. E, por fim, vão apresentar ao cliente, né? Que é o que vai decidir quem é que vai ser aprovado ou não. Então, tem essa diferença no conteúdo e na publicidade. Aqui eu botei essas fotinhos aqui também nesse filme eu cheguei, os atores principais todos estavam aprovados. Eu fiz a pesquisa de elenco desses 2 mais jovens, né? Quando eles eram criancinhas. Aqui, a Mariana Ximenes já estava aprovada. O Babaioff não, a gente fez pesquisa, fez teste com vários atores, tanto no Sul quanto no Rio e São Paulo. Passou por muitos testes esse personagem aqui, né? Vários atores fizeram testes. E, no fim, aprovou ele. No Diminuto também, eu também cheguei com todos os atores aprovados, só ficou os coadjuvantes e as participações para eu fazer pesquisa. E assim foi. Bom, vamos para a contratação. Provou o elenco, o diretor, tá tudo certo. Quem é que vai entrar em contato com vocês? No audiovisual, geralmente, ou é a produtora executiva ou a equipe da produtora executiva, que vai entrar em contato com o ator, ou é o produtor de elenco mesmo. Tá? Vai falar de cachê, vai falar de contrato, vai falar de notas fiscais. No conteúdo, geralmente, o pagamento ele é feito na assinatura do contrato 50% e no término da filmagem. Porém, isso é muito negociável. Às vezes paga só no término da filmagem, não tem uma regra para isso, tá? Depende da produtora. O ator tem que ter nota fiscal própria, tem que estar no nome dele a nota fiscal, tá? Ou ele faz por RPA, mas tem alguns descontos, eu não sei exatamente quais os descontos que tem. Ou pode fazer pela agência ou agente, né? Que daí eles dão a nota fiscal. Na publicidade, geralmente, quem faz o contato com o ator ou com a agência de elenco é a produtora de elenco. Ela que negocia cachê, ela que faz o contrato, ela que faz tudo. Tá? É o produtor de elenco. Tanto no conteúdo como na publicidade, o cachê pode variar, dependendo do orçamento, né, do projeto. Os valores são bem variados mesmo. E na publicidade, geralmente pagam em 30 dias,
ou 60 dias, ou até 90 dias. O mais normal é 30 dias, tá? Mas existe a possibilidade de pagar em 60 e 90 dias. Também tem que ter ou uma nota fiscal própria, né? Com KNAI de ator, isso é importante. Ou nota de agência ou agente. Bom, agora vamos para a última coisa, que é a mais legal de todas, que é um set de filmagem. Tanto na publicidade quanto no conteúdo. Ai, que coisa bem boa, que é muito legal, porque ali nesse momento, todo mundo vai estar exercendo a sua arte, né? O diretor, o assistente de direção, o diretor de foto, a maquiadora, todo mundo vai estar ali, né, fazendo o seu trabalho. E é muito bom. O que eu sugiro para vocês dentro de um set de filmagem? Que sempre tenha uma boa convivência no set. Isso é muito importante. Até para futuras indicações depois. O que é uma boa convivência? Não é tu mudar tua personalidade, não é tu não ser tu mesmo. Uma boa convivência é tu ser agradável com as pessoas, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, muito obrigada, tem que ter sempre, né? E ser agradável, ser prestativo. Ali tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo, né? Então, é muito importante ter essa empatia, né? E eu sempre digo, o set de filmagem é um processo criativo, né? Mas tudo com horário, sabe? E isso não combina muito, mas é assim, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Muitas vezes, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, nunca se atrasar. Claro, pode ocorrer alguma coisa que aconteça, a pessoa se atrase, não foi culpa, mas assim, tentar nunca se atrasar, né? E entender tudo que se passa no set de filmagem. Isso é uma outra coisa muito interessante, que não sou eu que vou dar essa oficina, é melhor ser dada por um diretor de produção, entender o funcionamento do set de filmagem, né? Por exemplo, eu vou falar umas coisas negativas para vocês entenderem, tá? Sobre logística. Por exemplo, a gente vai pegar um ator às 7h15, marcou com ele, nós vamos pegar às 7h15 da manhã. Daí o ator depois chega lá e comenta, mas por que foi me pegar às 7h15 da manhã se eu vou gravar só às 10 horas da manhã? Daí eu vou explicar. Por quê? Porque é uma questão de logística. Muitas vezes essa cena que vai ser gravada às 10 horas da manhã tem mais gente. Ou seja, tu tem que pegar uma pessoa no bairro tal, outra pessoa no bairro tal, outra pessoa no bairro tal, com a mesma van, né? E isso demanda tempo. Também, por quê? Porque pode ser que tu tenha que provar o figurino quando chega lá, tu tem que fazer alguma maquiagem que tu não testou ainda. É que tudo tem lógica, tá? Ninguém vai pedir para tu sair às 7h15 de casa para filmar às 10 horas, porque simplesmente quer que tu chegue às 7h15. Sempre tem uma lógica. O cronograma é assim, por exemplo, um ator vai filmar, tem uma cena, tá? Onde ele só vai aparecer, ele tem várias cenas no filme, mas nesse dia ele vai filmar uma cena que ele só vai aparecer entregando um envelope. Daí ele vai perguntar, mas por que botaram só nessa cena? Para que ter que vir no set só por essa cena? Se eu poderia fazer essa cena junto com as outras? Não. Às vezes não poderia, porque tem todo um cronograma. Às vezes a locação é diferente, às vezes... Enfim, tem vários motivos, tá? Maquiagem e figurino. Eu estou falando as coisas negativas para vocês entenderem, tá? Porque tudo é bom. Maquiagem e figurino. Às vezes acontece, eu já vi, atores que a maquiadora faz a maquiagem, né? Vão no banheiro, tiram um pouquinho do batom, né? Vão ali, mexem um pouquinho no cabelo. E eu quero que vocês entendam por que não pode fazer isso. Não é para não magoar a maquiadora. Também, tá? Mas é porque essa maquiadora ou essa figurinista, elas ficaram
todo o tempo, toda a pré-produção, estudando, conversando com o diretor de arte, conversando com o diretor, fazendo pesquisa de roupa, fazendo pesquisa de maquiagem para chegar no dia e fazer aquela maquiagem, para chegar no dia e colocar aquele figurino, né? Se o figurinista te fecha um botão aqui, é porque tem o sentido de fechar o botão aqui e não deixar abertinho, sabe? Então, é assim, é um respeito com o trabalho do profissional que está ali, né, para fazer o melhor, porque todo mundo quer fazer o melhor dentro de um set de filmagem. É mais ou menos isso que eu quero dizer, para a gente ter realmente empatia com as pessoas que estão trabalhando para a gente, assim como a gente está trabalhando para elas. Tá? E na publicidade é a mesma coisa, né? É o set também, igual o conteúdo, é diferente às vezes, a correria, tudo, mas é um set onde vai ter o diretor, vai ter o assistente diretor, vai ter o elenco, vai ter uma equipe inteira. Igual, assim, conteúdo e publicidade. Deixa eu ver aqui. Aqui eu apresento para vocês um set de filmagem, que foi a cabeça de Gumercindo Saraiva, que eles estavam conversando sobre alguma cena, alguma coisa que tinha acontecido. Estava figurinista junto, certamente podia ter algo de figurino aqui, assistente de direção, o diretor e o ator. Aqui também uma foto do set, aqui também, aqui o Alan, né, tirando a barba. É uma coisa gostosa, é uma coisa muito bacana de estar. E é isso, gente. Acabou-se. Deixa eu tentar tirar aqui agora. Eu não estava vendo vocês. E aí, gente? O que acharam? Me contem. Maravilhoso. Que saudade do set, minha filha. Parabéns. Imagina. Obrigada, Dani. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Muito legal. Compartilhar com a gente. Obrigada. Eu tenho umas dúvidas aqui. Não sei se é o momento de tirar, se pode. Pode perguntar, deve. Tá. Então, assim, Dani, eu queria saber, eu sei que isso é muito de cada produtora de elenco, mas eu queria saber como é que tu gosta de receber um material, assim, do ator. Se é um monólogo, se é links com trabalhos, como que tu gosta mais de apresentar, como que tu gosta mais de receber esse trabalho. E também, já aproveitando a deixa, como que funciona isso de escalar atores de outros estados para esses produtos nacionais, né? Porque, enfim, tu já mostrou aqui vários exemplos de produtos nacionais, né? Muitas vezes tem a produção de elenco do outro estado, do Rio, de São Paulo, mas como que funcionam esses trabalhos, assim? Como que é possível? Como se escala, mesmo sendo um ator gaúcho que está num outro estado? Como que funciona mais ou menos isso? São 2 perguntas. Tá. Abusei. Não, capaz, tá ótimo. Perfeito, eu quero muito perguntas. A primeira, tá? O material. Tá. Primeiro, o que eu acho mais interessante é vocês me mandarem o material que vocês mais gostam, né? Que vocês se acham mais interessantes, né? Porque a gente tem essa capacidade de perceber o que está melhor e o que está menos bom, tá? Uhum. O material, para mim, mais adequado, se tu tiver vários trabalhos, é esse reel, né? Que é um compilado de trabalho. Compilado. Por quê? Porque, primeiro, eu vou estar mostrando para o diretor que tu fez vários trabalhos. Não é necessariamente que conte pontos, mas ele vai ver que tu já tem uma certa experiência, tá? Se tu não tiver vários trabalhos, eu prefiro que tu me mande uma cena, não um monólogo, sabe? Uma cena. Uma cena que tu faça, porque daí é mais natural do que o monólogo, sabe? Eu acho mais às vezes um link de um trabalho, né? Mais em ação, assim, do que mais em ação. Caseiro. Sim. Exatamente. É aí que eu prefiro assim, tá? Mas sempre vai ser o que vocês mais gostarem de vocês, assim, sabe? Pode me mandar vários, eu faço uma seleção do que eu acho melhor, tá? Legal. Bom, segunda pergunta. Por exemplo, tá? Aqui no Sul,
Muitas vezes tem um longa-metragem que é feito aqui, tá? Mas os diretores querem alguns atores de lá. De lá do São Paulo e Rio. Uhum. Eles querem esse ator em especial, ele já tem esse ator. Tá? Sim, já está escalado para o trabalho. Já está escalado, ok. Quando é em Porto Alegre, eu vou querer aprovar atores de Porto Alegre. Não tem porquê eu pegar ator de lá se tem ator aqui. Né? Sim. Não, é mais... E para a produção também é mais barato, tá? Então, assim, quanto mais, se a produção é de Porto Alegre, a preferência é que peguem atores de Porto Alegre, por vários motivos, tá? Inclusive pelo custo. Mas se eu não acho esse ator aqui, né, que nem foi do Pedro Missioneiro, que eu falei ali, o ideal que fosse aqui, um índio daqui, sabe? Eu vou ter que abrir para outros estados, né? Daí eu vou contratar as agências de outros estados, os agentes, ou os atores, aquela coisa que eu falei, ou as indicações. Bah, me indica um ator, eu posso pedir para ti, por exemplo, Tainá. Tainá, tu me indica um ator assim, tu me indica algum? Sabe? Daí vai, né, de produtor para produtor. Sim. Eu não vou perder tempo, eu vou para as agências, eu vou para os agentes, vou perguntar para os atores que tem lá. É assim que funciona, mas é possível ter assim uma assinatura dupla de produção de elenco? Alguém que fez o produto, alguém que assinou o elenco no Rio e alguém que assinou em Porto Alegre? Porque a gente sabe que Porto Alegre é um polo gigante, né? De cinema, de televisão, várias coisas acontecem aí. E eu, como tô no Rio de Janeiro, agora às vezes eu fico, caramba, perdi essa. Tá lá em Porto Alegre. Eu tô aqui. Como é que eu não tô sabendo? E às vezes tem a produtora do Rio, às vezes tem a produtora Porto Alegre, e a gente fica, caramba, e agora? O que eu exatamente. foco? Não, que eu vou? Não, e o bom, né? Inclusive, o bom que tu seja, que tu era de Porto Alegre, na cabeça do produtor de elenco. Se ela é de Porto Alegre, ela tem lugar para ficar, né? Tem amigo. Isso legal. Pensa. É um custo a menos, né? Exatamente, tem que pensar isso também, sabe? Então, assim, quando o ator tá no Rio, em São Paulo, e é de Porto Alegre, ou foi de Porto Alegre, sempre ele é pensado, né? Sempre ele é pensado. Posso te garantir. Ele só não é pensado se ele não se apresenta, né? Porque daí não tem como pensar, né? Mas é só por isso, né? Às vezes a gente esquece, enfim. Por isso que às vezes também, se for possível, é bom estar em agências daqui do Sul, né? Não que tu vai fazer todos os trabalhos, que tu não vai vir por qualquer trabalho, né? Sim. Mas se a produtora de elenco... Ter uma porta, né, aberta também. Porta, porque, querendo ou não, tu não fica todo o tempo se apresentando para a produtora de elenco, né? Então, tu tendo a agência, tá sempre a tua fotinho ali, a agência vai fazer questão de te indicar. E ela sabe que tem a possibilidade de tu vir para cá, né? Isso sim, o Tempo e o Vento foi a Marcela Altberg, eu e uma outra produtora de elenco que fizemos. As três assinaram. Muito legal. Olha, que legal, nem sabia. Que legal, Dani, que legal. Muito legal. Que legal, obrigada, viu, Dani, por responder. Imagina. E obrigada por estar aqui, tirando essas dúvidas, falando pra gente. Eu que agradeço vocês. Posso perguntar também, Dani? Claro. Então, eu também fiz vários cursos durante anos, eu parei, voltei, e agora eu estou me dedicando mais, né? Sim. E eu morei um tempo em São Paulo e eu notei a diferença, que lá em São Paulo tinha muitos trabalhos, né? Principalmente publicidade. Sim. E TV também, né? Bastante, o SBT, Record, né? Direto, assim, bombava, tinha bastante trabalhos. E cada trabalho que tu ia, tu conhecia alguém que já indicava outro trabalho e fluía. E daí eu vi que quando eu voltei para Porto Alegre, era mais fechado, era mais parado. Só que, mesmo sendo assim, eu fui conhecendo também pessoas e fui indo atrás, né? Só que agora, no momento, até não estou em nenhuma agência em Porto Alegre, né? Até estou me preparando, porque agora eu também mudei o cabelo, mas depois eu volto a ser loira de novo. Sim. Mas
E daí eu conheci um diretor, produtor, filmamos um curta, depois fizemos uma websérie em casa, eu na minha casa, ele na casa dele, de comédia. Foi uma experiência completamente diferente para mim, porque eu tive que gravar sozinha, me autodirigir, e daí, depois disso, eu até estava já escrevendo, sabe? Tudo, como é que eu vou te explicar? Ideias, não sei, energia, ideias começaram a surgir. Então, também, minha vida também mudou completamente, né? Muita coisa mudou. Porque eu comecei a acreditar mais em mim e acreditar também no meu trabalho, né? Porque antes eu não acreditava. E isso ajudou muito, eu notei também. E agora eu estou indo atrás, vou me mexer. Então, tá. Então, a primeira coisa que eu te sugiro é realmente entrar numa agência, né? Para a partir daí poder começar a te divulgar, fazer trabalhos de publicidade, fazer conteúdo. Mas é muito importante que tu esteja num lugar que vão poder te apresentar, entende? E por mais que eu grave, né, série, coisa, coloque no YouTube, no Face. A agência é uma das opções, tá? Também tu não é obrigatório, não é necessário, né? Mas como produtor de elenco está sempre com o olho nas agências, né? Porque elas indicam muito, é uma maior oportunidade de te verem, né? Mas não é obrigatório, entende? E em Porto Alegre, tipo, tem aquela coisa específica que tem que estar somente em uma agência. Em São Paulo, tu pode estar em várias agências, né? Tem. É que Porto Alegre é muito pequeno. Tá? Não são todas as agências que pedem exclusividade, tá? Não são todas. Tem agências que não pedem exclusividade. Daí, se tu não quiseres ser exclusivo de uma agência, tu tem que ir para uma agência que não pede exclusividade. Daí, ok, tá? Mas a maioria, sim, pede. Porque Porto Alegre é muito pequeno. Os trabalhos, um trabalho que sai, vai para todas as agências, tá? Vai para todas as agências que existem em Porto Alegre. Porém, aqui dá problema depois com a produtora de elenco, ela vai querer saber, mas que agência que te indicou para esse trabalho, sabe? Geralmente, o produtor de elenco pensa assim, automaticamente, a primeira que indicou é a que está valendo. Ok, tudo bem, pode acontecer isso. Mas a maioria das agências em Porto Alegre tem exclusividade mesmo. Sim, é isso que eu queria também, né? É só tu ires para uma agência que não tem exclusividade, daí não tem problema. Daí tu pode fazer. Ou se a agência pede, né, exclusividade que tenha trabalhos, né? Se tu tá incluindo, daí não tem, né? Daí, com certeza. Mas outra coisa que é importante para vocês saberem sobre agências, qualquer agência vai querer que vocês peguem o trabalho. Tá? Não existe aquela história, a agência não me indicou, a agência não me botou naquele casting. Não. Se era o teu perfil, tá? E se era o perfil que te pediram, a agência vai botar, porque não, só a partir daí que a agência vai ganhar se tu for aprovado. Não tem por que ela não colocar, entende? Ela só não vai colocar no casting quando o produtor de elenco é muito exigente e essa pessoa está muito diferente do que ela é. Porque daí tu vai chegar no dia do teste e o produtor de elenco vai dizer, mas como assim? Não foi essa pessoa que eu pedi. A pessoa estava com o cabelo curto, chegou lá com o cabelo comprido. Ou estava com o cabelo loiro, chegou lá com o cabelo vermelho, sabe? Então, aí a agência realmente pode não mandar ir com razão, sabe? Sim. E outra coisa, você não precisa estar toda hora fazendo fotos profissionais. Tu tem lá tuas fotos profissionais na agência. Tu mudou alguma coisa? Tira uma foto tu em casa. Estou assim. Daí a agência vai te mandar, né, suas fotos profissionais, mas essa pessoa está assim agora. Sim, interessante. Aí eu fiz umas fotos em São Paulo. Eu mudei um pouco. O material. Mas daí dá para mostrar esse material e uma foto atual, duas, né? Atual, 1, 2, 3, que mostre rosto, corpo, como tá agora. E dá pra gente mandar também o material no e-mail daí.
Dá para Sim. mandar por e-mail, Tá, sim. eu te envio. Mas tem bastante vídeos daí, que nem a outra, eu não lembro o nome da outra moça do Rio de Janeiro, que ela falou de links ou vídeos, né? Ah, sim, os links que tu tem, pode mandar o link por e-mail. O material que tu tem, tu pode mandar por e-mail. Tem bem variado, de drama a comédia, né? E Perfeito. É isso suspense aí. também. É isso aí. Que Mas tem, obrigada, tu foi me muito. manda, eu vou fazer uma seleção do que eu acho mais interessante e vai ser esse material que eu vou mandar. Mas é um vídeo inteiro. Ou tem que fazer um videobook? Boa! Outra coisa Isso que importante, eu fiquei na dúvida. pode ser preguiçoso. É uma coisa importante, editar os materiais de vocês. Imagina se eu vou mandar para o diretor um filme inteiro, tá? Que vocês Sim. aparecem em 4 cenas, sabe? Ah, Isso é muito importante. É isso que eu tinha dúvida, tá? Ah, Mas que bom. como que a gente faz? Né? A gente tem que Ah, não, contratar daí uma assim, ó, se tu não sabe fazer, eu não sei, tá? Se tu Sim, não eu não sabe sei. fazer, pede para alguém que entenda Tá. e faça, né? Para um amigo. Sabe que eu produzi um curta-metragem em casa, né? Um curta monólogo de Sim. 5 minutos. E tô 5 investindo. minutos está ótimo. Tá? Mas esse dá para... Outra coisa importante, os materiais, o interessante é vir no máximo até 3 minutos, tá? E que nos primeiros segundos do material sejam os mais interessantes que vocês tiverem, tá? Para dar vontade de continuar vendo, tá? Sim. Então, no máximo 3 minutos o material e no iniciozinho ali bota aquele que tu adora, sabe? Que tu gosta muito, que tu sabe que tu vai arrasar. Posso fazer uma pergunta? Claro, Posso? por favor. Desculpa. A minha é bem rapidinha. Tá, No vai caso daí. de um ator, uma atriz não ter a agência, tá? E é contratado, o pagamento, ele vai ter que ter a nota fiscal, foi isso que eu anotei aqui? Ou tu, como produtora de elenco, pode fazer esse... Não, eu como produtora de elenco não posso dar nota para ator, tá? Não. Ou ele vai ter que ter uma nota fiscal com o KNAI de ator, tá? Ou ele vai ter que fazer por agência, mas claro, vai ter o desconto do agenciamento. Ou ele vai fazer por RPA, que também vai ter um desconto. Eu só não sei explicar direito quanto, tá? Isso é mais a parte mais executiva, eu não entendo muito. Eu estaria falando uma coisa que eu não sei aqui para vocês. Né? Eu também quero perguntar. Espera aí, minha vez agora. Sou eu na frente. Vai. Ô, Dani, eu fiz um videozinho, eu vou mandar para você, tá? Via WhatsApp. Ele tem 1 minuto e 30 segundos, aproximadamente, do meu trabalho como atriz. Em uma série que eu atuei, mas faz já um bom tempo, quase 5 anos atrás, já mudou muita coisa até então, né? E muitos cursos também eu vim fazendo desde então. Mas a minha dúvida é com relação à agência de publicidade. Eu antes era de uma agência, e aí, como eu sou de São Paulo, capital, né? Sempre quando assim é Natal, Ano Novo, antes eu passava muito com a minha família, então eu ia sempre para São Paulo, né? E quando eu estava na agência, eu falei para eles, eu disse assim, né? Falei, Nina, olha só, eu vou ter que ir para São Paulo, não me manda trabalho, por favor. Daí aconteceu o quê? Eu pisei em São Paulo, cheguei na casa da minha mãe, aí a Nina me manda uma mensagem perguntando se eu poderia participar de uma publicidade para Samsung. Daí eu, porra, cara, eu fico o ano inteiro em Porto Alegre, eu sem trabalho, chego em São Paulo, me cai trabalho. Daí eu falei, cara, eu tô em São Paulo, eu te pedi, né? Eu falei, não me manda trabalho no final do ano, tá? Porque eu vou para São Paulo, coisa e tal. Aí, moral da história, né? Eu, como agenciada, penso para mim assim, tipo, se realmente fosse um trabalho bom para mim, eles falariam, Thaís, a gente tá comprando tua passagem, vem agora e não interessa, entende? Então ficou por essas, mas ficou por essas, tipo assim, você saiu da agência por falta de comprometimento, né? Ficou uma coisa meio... E quando, pelo contrário, eu faço assim, ó, se é pra estar 7 horas da manhã na van, eu acordo 5 horas, saca? Então Sim. eu queria saber o que tu pensa sobre isso. Então, eu acredito sinceramente que deve ter sido um mal-entendido, tá? Ela deve ter esquecido que tu foi viajar e deu a coincidência que 1 ano não apareceu trabalho pro teu perfil e tu foi para São Paulo, apareceu. Ela deve ter esquecido que tu estava em São Paulo, te mandou o trabalho. Tô em São Paulo, tá? Não posso fazer.
Mas, com certeza, não foi proposital. Mas essa parte do comprometimento com a agência, eu não sei te dizer, tá? Porque daí eu não estava lá, enfim, não sei como é que foi. Mas eu acho que mais ou menos que foi isso. Foi uma falta de sorte para ambos. Tanto para a agência, que surgiu um trabalho no teu perfil, quanto para ti, que não estava no local. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, infelizmente. Saquei. Acho. Beleza. Eu posso falar? Não sei. Claro, por Não favor. quero entrar na frente de ninguém. Primeiramente, quero te parabenizar, Dani, por essa oficina fantástica, porque a gente passa nos testes, enfim, e quando tem o set de filmagem também, e muitas vezes não entende todo esse processo, né? E é importante entender que é um negócio mesmo para a galera toda que está aqui, mas quem chega, entender que é um negócio, como tu disseste sobre a logística, né? De pegar a pessoa às 7h15, que vai filmar às 10 horas, né? Ter o respeito com as pessoas que estão trabalhando. Isso é muito importante, né? Que faz com que o trabalho artístico e o negócio funcionem juntos. Então, quero te parabenizar por isso. Obrigada. E como desculpa, eu esqueci o nome da menina que falou agora há pouco. A Thaís. A Thaís, desculpa. Como a Thaís disse também, isso acontece muitas vezes, né? Comigo já aconteceram várias vezes. Às vezes parece que passa 6 meses, quase um ano, e coincidentemente a gente acaba viajando ou vai para outro lugar e surge um teste. Comigo aconteceram várias vezes. Acontece. E não é proposital. Assim. Acontece, é muito louco isso, sabe? Eu já até parei de viajar. Final de ano eu tô em Porto Alegre, já não vou mais. Não, mas acontece sim. Não, super acontece. Parece assim que é aquilo assim. Isso. Fizeram de propósito, mas não é. Dani, eu queria também fazer uma pergunta. Assim, a minha agência me atende muito bem. Assim, eu acho que assim, faço bastante teste até agora, nessa época de pandemia e tal. Mas às vezes eu fico muito curiosa de saber o que será que foi que não rolou, assim, né? Eu queria te perguntar, sempre é o cliente que aprova? Sempre? Sempre é o cliente que aprova. Sempre é o cliente que aprova. Isso diz muito, né? Da publicidade do Rio Grande do Sul, no caso. Mas olha só o que... Fala. Sempre é o cliente que aprova. A outra coisa que eu queria saber, eu sei que na publicidade é mais difícil, porque é tudo uma correria e, assim, às vezes é teste com 100 pessoas, 50, sei lá. Mas eu sinto muita necessidade de saber o que será que eu poderia ter feito melhor, entende? E no cinema mais ainda, porque daí no cinema, eu acho que daí talvez fosse mais fácil um pouco a gente ganhar um retorno daquele teste que foi feito de... Eu sei que é óbvio que cada papel tá ali para uma pessoa X, né? Vai ser aquela pessoa e pronto. Mas, assim, seria bom a gente saber, né? Talvez... Assim, porque, assim, teste... Eu fico muito nervosa em teste. Só que eu acho que por exemplo, pro cinema, não é só o teste, né? Não. A pessoa, às vezes, te conhece, a pessoa conhece teu trabalho, a pessoa conhece a pessoa que tu é. Então, assim, igual eu acho que seria legal tu ter um retorno sobre aquilo ali, assim. Eu te entendo, é o que todo mundo gostaria, né? Por que não aconteceu? A publicidade é uma coisa muito louca, né? Primeiro, porque assim, ó, eu como produtora de elenco vou pedir para as agências opções, tá? Tudo vai depender das fotos das pessoas, tá? Então, produtora de elenco, vou eliminar já várias pessoas. Talvez eu tenha eliminado pessoas erradas. Sim. Entende? Claro. Cada um tem a sua. Então, já começou aí, tá? Aí tu vai pro teste. Tu vai fazer o teste, tá? Daí o assistente de direção vai escolher todos que ele gostou para apresentar para o diretor. Tá? Também já teve uma eliminação. Daí o diretor vai escolher quem ele gostou para apresentar para a agência de publicidade e para o cliente.
Geralmente, a reunião com a agência de publicidade é antes do cliente. Ali já ocorre uma eliminação também. Às vezes não, às vezes fica exatamente o que o diretor escolheu, tá? Fica. Mas também, para diminuir as opções, eles eliminam alguns, ou não. E daí é lá que o cliente vai escolher, daí o cliente pode ter uma coisa na cabeça que estava ali editada, mas o cliente escolheu ali, mas não é porque tu fez alguma coisa errada, aí é que tá. Não é perfil, gente. É perfil. Claro, quem tem mais experiência, quem vai muito teste, pega muito. Daí tem mais chance de sair melhor mesmo, mais natural, né? Como tudo, né? Tu tem experiência, né? Acaba fazendo melhor. Né? Sim. A outra coisa também é que assim, eu não sei como, eu acho que para publicidade, às vezes, eu não sei se usa mais atores do que não atores, né? Teve uma vez que eu fiz um trabalho para Boticário até. E a pessoa que atuou, que trabalhou comigo ali em cena, ele era não ator. E aí a diretora pedia situações para ele não conseguia. E aí ele ia ficando mais nervoso e aquilo foi demorando, entende? Demorou, porque daí ela queria uma cara tal e ele não conseguia, daí ela queria uma cara tal, ela queria uma atuação, ela queria uma interação comigo X. Óbvio que eu tive calma, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa, mas assim, isso vai deixando a pessoa nervosa e todo mundo ali também, né? Um pouco nervoso. É horrível. É que assim, a chance de uma pessoa que não é ator ficar mais nervoso, de dar uma empacadinha, é bem maior que uma pessoa que é ator, que já tem aquela manha, né? Que já tem o estudo para isso, né? Então, tem que valer alguma coisa os estudos dos atores, pelo amor de Deus, entende? Isso é uma coisa que eu acho, assim, esse feedback que a gente está tendo contigo, essa oficina que a gente está tendo contigo é super importante, assim, eu acho que até a agência podia fazer mais disso com seus agenciados. Eu sei que vocês fazem várias coisas, né? Isso é super bom, assim. Mas uma coisa que é super importante é estar sempre estudando, né? Sempre estudando. O teatro é um teatro que forma um ator, não tem outra coisa que forma ator, né? No meu entendimento. Até eu ia te perguntar se tu também vai na academia, assim, na universidade, procurar os alunos para as tuas pesquisas. Tu sabe que eu nunca fui na universidade? Nunca fui lá. Pois porque também é uma fonte. É uma fonte e o ator da universidade, ele tá muito só no teatro. Claro, mas eu sei, a gente sabe que eles também gostariam, né, de estar no cinema, de estar na publicidade. Não, total, mas é aí que eu falo, mesmo ator de teatro. Não é discurso. Vai lá e faça uma coisa. Vocês não estão tanto por dentro. Mas conversa conversa com um amigo. Desculpa, falei. Conversa com um amigo, se informa? Se informa. Hoje a informação está em tudo. Não tem estudo. Legal, obrigada. Imagina. Dani, Então é isso, né, minha gente? Tem mais dúvidas? Eu queria só te agradecer e estou muito feliz porque eu estou morando há 3 anos em Florianópolis, saí de Porto Alegre e aqui é bem parado. E aí, como os filhos eram pequenos, daí eu resolvi dar uma cuidada, né, neles, focar ali, e agora eu estou voltando. E eu tinha uma dúvida só, quanto aos testes, eu sou atriz de teatro, de cinema, não fiz publicidade na minha vida, assim, fiz pouquíssima, devo ter feito 2. Sim. Porque eu acho que para publicidade a pessoa tem que ter um perfil comercial. Eu acho que é uma coisa vendável, assim, não sei, pode ser uma noia minha. Hoje em dia não precisa ter um perfil específico para publicidade. Hoje em dia eles querem quanto mais pessoas reais, pessoas de verdade, para atingir mesmo o público de verdade. Não. Hoje em dia mudou um pouco esse conceito. Isso pode ter sido porque como eu nunca me foquei muito nisso, eu não dessa coisa de agência, né, para outro lado. Enfim, mas assim, quanto aos testes para cinema,
enquanto eu estava em Porto Alegre, eu achava... a gente não ficava sabendo muito. Tiveram casos, assim, no início da minha carreira, até eu fiz o teste para o Tempo e o Vento contigo, e quando eu cheguei lá, tu me perguntou como eu tinha ficado sabendo. Um colega de trabalho me falou que foi almoçar no restaurante e ficou sabendo, e eu fui lá, na cara dura, e vou fazer teste, enfim, né? Não sabia. E eu sempre achei, assim, até eu fiz o musical Legalidade, e no processo a gente conversava, assim, e a gente via, assim, tinha os grupinhos, né? A galera que fazia mais publicidade e tal, comentando, vai ter teste e tal, não sei o quê. Aí chegava alguém, eles ficavam quietos, assim, tipo era uma concorrência, assim, é -1 para concorrer, entendeu? Então não vamos falar, não vamos divulgar. Enfim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, claro que tem essa coisa da agência. Quem está na agência vai sempre saber, né? Porque a agência vai avisar, vai informar e tal. Mas e quem não é agenciado, né? Enfim, aí tem essa coisa agora de mandar material para que se tu já conhece algum produtor de elenco, né? Exatamente, aí é que tá, né? Assim, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, um filme, tá? Uma longa-metragem. Aí é que é o mais difícil, porque eu vou entrar em contato com as pessoas que fazem contato comigo, né? Tanto as agências como os atores, né? Claro, se tiver que encontrar perfis mais específicos, eu vou fazer pesquisa. Claro. Né? Mas isso de avisar, assim, estou fazendo um longa, eu faço para as pessoas que eu conheço, sabe? Aquela coisa, quem não é visto não é lembrado. Nesse meio, muito tem que estar ali, né? Porque senão... Tem que estar. E é uma coisa... Olha que eu posso dizer, tu pode, assim, uma vez em 2 meses, Dani, lembra de mim, tô mandando meu material atualizado. Isso aí vai fazer com que eu me lembre de ti e te avisar, olha, vai ter um longa. É outra coisa aí. Tipo, agora na pandemia eu participei do festival Filme em Casa, do Paulinho Vilhena. A gente foram 35 trios de pessoas gravando de casa, né? Cada um na sua casa. Foi bem difícil. Tem que fazer tudo sozinha. Eu acho horrível me dirigir. Sou muito autocrítica. Mas, enfim, foi legal para ver e dar valor para os profissionais do audiovisual de todas as áreas. Da fotografia, da câmera, enfim. E aí, então, é isso. Essa era a minha dúvida, mas está sanada. Vou providenciar material e enviar para todo mundo. É isso aí. Obrigada, Dani. Valeu. Imagina, eu que agradeço. Oi, Dani. Oi. Bem, cadê? Saudades. Como é que está? Tudo bem. Satisfação. Agradeço pela oficina. Baitas dias. Estou aí batalhando para sobreviver à arte. Eu acho que muito gratificante ter te ouvir. Eu acho que você é uma referência para todos nós que estamos aqui fazendo essa aula com você. Gratidão. Estamos à disposição aí. Muito feliz. Muito obrigada por isso. Pelo elogio. Obrigada, então, Dani. Foi maravilhoso. Eu acho que é isso, né? Então, eu quero dizer, qualquer dúvida vocês tiverem, WhatsApp, tá? Me perguntem. Estou sempre à disposição de vocês. Tá? E contem comigo, se quiserem vier. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada, Dani, por dividir com a gente isso. Obrigada. Obrigada, boa noite. Tchau. Valeu, gente. Boa sorte aí para todo mundo. Vamos lá, vamos com fé. Um abração. Onde é que eu voltei? Tchau, tchau. Beijão. Obrigada, boa noite. Dani. Obrigada a todo mundo. Beijo. Tchau, obrigada. Sucesso a todos, tá? Voto.